Oi, 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 gente! Como é que vocês estão, gente? Meu Deus, calma, calma, para tudo. Que saudade de estar aqui com vocês. Sumidaça, desde fevereiro. Eu ia falar que sem aviso, mas quem é inscrito no canal viu que lá na partezinha de comunidade das mensagens aqui do YouTube, eu escrevi, acho que até perto de fevereiro mesmo, sobre por que eu não estava postando e tudo mais. Falei até que eu ia voltar em breve, que eu ia resolver esses problemas em breve, só que, infelizmente, eu não consegui resolver tão rápido, mas agora estamos de volta. E, ai, gente, eu tô tão animada, eu estou tão ansiosa pra voltar a gravar. Hoje eu ia voltar fazendo já a rotina e tudo mais, só que eu acho que passou tanto tempo, tanta coisa mudou, que eu queria sentar um pouquinho, acho que conversar um pouquinho sobre esses meses é melhor do que só voltar com a rotina do nada, sem falar nada com vocês. Então eu queria vir hoje bater um papo. Eu estou aqui com a minha garrafinha d'água para poder tomar uma água e conversar com vocês. Não quero que seja um vídeo muito extenso, porque é só eu hablando, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês, gente. Ai, que felicidade. Então pega aí a sua comida, ou deixa rolando o vídeo aí enquanto você lava vasilha ou lava banheiro. Esse vídeo é para você escutar, ok? Vai ser um vídeo bem faladinho, só que vai se atualizar para voltar na nossa rotina, gente. Ai, estou muito feliz. Eu estou feliz de ter conseguido voltar antes do Natal, porque vocês já sabem, né? Eu amo gravar vídeos na época do Natal. Ai, Deus é bom, gente. Então, bora para as nossas atualizações. O que a gente fez nesses meses que eu andei sumida? Gente, tanta coisa passou. Eu consegui mostrar para vocês pelo menos o que eu tava tão ansiosa para mostrar, né? Que era meu casamento, até ter fazendo 2 aninhos, o início da creche dela, gente. Passou muito tempo já, né? Que a gente tá em agosto. Este ano, eu vou falar pra vocês, tá voando? Tá voando? Como assim? Eu casei no início do ano. Tá voando só pra mim? Será que só eu? Só pra mim? E aí, gente, eu tinha deixado tanta coisa pra falar com vocês depois do casamento, porque eu tive. Ai, perdoa a minha. Os meus momentos de melancolia, mas é porque esses meses, gente, foi muito triste pra mim não ter conseguido gravar pra vocês, porque era uma rotina que eu estava animada demais pra trazer pra vocês, que era uma rotina totalmente fora do comum pra mim, que tenho minha rotina igual já há anos, tirando o fato que esse ano mudou, querendo ou não, porque a Tata tá na creche, então a rotina mudou de qualquer forma, mas tinha saído um pouco do normal. Então, o que passou nesses meses? Era pra eu ter contado pra vocês em fevereiro? Acho que em fevereiro, acho que eu até cheguei a comentar, eu não lembro muito bem do quanto que eu entrei no assunto, mas aqui eu vou trazer para vocês de forma breve também, para a gente não ficar muito nisso. Eu quero só falar da minha experiência e como que desse plano no início do ano se tornou o que está sendo agora nesse final do ano. Minha vida simplesmente mudou o caminho, mudou o rumo, e aí vocês vão entender agora. No início do ano, eu comecei um curso que eu tava procurando desde o ano passado. Eu não. Realmente, gente, me perdoa se eu estiver repetindo coisa que eu já falei em outro vídeo, mas como eu não lembro, eu prefiro falar, porque se eu não tiver falado, vocês não vão ter informação. Ano passado, eu comecei a pesquisar sobre uma área em específico e me apaixonei. Fiquei tipo, preciso estudar para ver se é isso mesmo que eu quero para minha vida. E eu estava com tanta saudade de estudar, gente, que eu acho que juntou tudo, sabe? Juntou a vontade que eu tava de estudar com o encantamento que eu fiquei da área. Fui procurando curso, faculdade, curso técnico e simplesmente eu amo a forma que Deus age. Os planos dele é muito engraçado. É muito engraçado a forma que ele age.
Simplesmente, na semana que eu tava olhando aonde que eu ia começar o curso, porque eu ia me organizar pra começar a pagar um curso ou a faculdade que seja, porque tinha alguns. Tinha bacharel? Tinha? Tinha graduação? Não lembro. Mas eu sei que eu estava olhando alguns e eu entrei no meu Instagram e dei de cara com um projeto que o governo aqui de Minas tem, que eu acho belíssimo, inclusive. Eu amei fazer parte, com algumas ressalvas, mas não tão grande a ponto de deste programa ser ruim. Vamos por partes. Ainda falta para chegar lá. E, inclusive, gente, perdão, tô gripada. Eu quis vir desse jeito. Estava com saudade. Falei, preciso aproveitar meu tempo para poder vir. Então eu tô meio fanhosa. Não é de propósito. Tô gripada. Gripaloí. Então, o que aconteceu? Entrei, vi esse programa, falei, um programa de cursos técnicos gratuitos que te dá vale transporte e vale alimentação. Vou entrar para ver se alguma vaga chega perto desta vaga que eu estou querendo. Que era o quê? Gente, eu comecei a consumir conteúdo de design de interiores. E cá entre nós, eu amo o universo de interiores, desde mais nova. Sabe Discovery Home and Health? Gente, ame ou deixa, mãos à obra, sempre gostei. Não queria, nunca quis mexer com estruturas, arquitetura, engenharia, acho isso muito não pra mim. E aí eu vi o design de interiores, que é uma coisa, não é só decorar um ambiente, porque tem muito mais que isso, mas não chegava também a ser mexer com estruturas. E aí meus olhos brilharam, falei, meu Deus, eu acho que é isso. E simplesmente, pela primeira vez no Trilhas, que é esse programa do governo de Minas, você que quer fazer, acho que abre todo ano. Abre todo ano? Não sei se abre todo ano, mas dá uma pesquisada. Trilhas do Futuro, do governo de Minas. Muito, muito bom. Fui lá entrar para ver o que tinha. Vários cursos muito bons, tipo assim, muito bom. Muito bom mesmo. E pela primeira vez tinha design de interiores. Eu falei, cara, é muito pra eu fazer isso. Eu falei, nossa, é isso. É isso que Deus quer que eu faça mesmo. Não era coisa que eu estava querendo fazer, não, tá? Deus estava querendo que eu fizesse. Enfim, a garota que sonha. Falei, cara, primeira vez eu vou fazer a inscrição e vou ver se eu passo. Pensei que eu não ia conseguir, porque, querendo ou não, eles dão preferência para quem está estudando ainda na escola, né? Para a pessoa que está estudando sair da escola já com curso técnico e ir direto para um trabalho, né? Na área que a pessoa formar. Que é incrível, incrível. Ajuda muito as pessoas no mercado de trabalho, ok? Aí eu fiz a inscrição como quem não quer nada. Falei, eu acho que eu nem devo passar, porque, né, terminei a escola já tem muito tempo e tal. Passei. A vaga era minha. Uau! Estava dentro da turma de design de interiores, gente. Loucura total, loucura total. Fiquei sabendo disso ano passado. Ano passado? Ano passado. E estava esperando as aulas começarem. E aí é por isso que a Teté tá na creche, porque, sinceramente, eu que trabalho em casa de home office, tinha toda aquela visão de que se eu consigo ficar com a minha filha em casa, e eu consigo ser a pessoa que cuida da minha filha em casa, eu vou colocar ela na creche com 4 anos, talvez 3. E, gente, que bom que eu tive que colocar ela na creche esse ano por conta disso. Porque, eu tenho muitas considerações para trazer sobre a minha experiência na creche. Minha experiência, minha opinião, ok? Que eu quero pontuar esses fatos porque eu acho tão importante agora que nós, mães, conversarmos sobre nossas experiências. Acho que eu ia falar que falta,
Mas a gente tem muita mãe conversando por aí, mas às vezes a gente quer saber a opinião de certas pessoas, vai que você quer saber a minha. E eu quero falar sobre, então eu vou fazer um vídeo separado sobre essa parte da creche. Mas que bom que eu coloquei a Aurora na creche. Gente, estou gravando porque ela está na creche. E aí eu vou buscar ela lá e ela tá feliz da vida. Ela ama a creche, gente. Muito bom. E aí eu coloquei a Aurora na creche para poder o quê? Poder estudar, porque o curso era pela parte da manhã. E aí seria levar a Aurora para creche, ir pro curso, voltar a trabalhar. E de noite eu fazia atividades do curso e tal, porque a gente tem atividades. Cabeça de mãe. Olha a cabeça de mãe, gente. Eu perdi totalmente o rumo do que eu estava falando. Voltando ao raciocínio que a minha cabeça de mãe simplesmente fez eu esquecer, a minha rotina ficou desse jeito, então a Aurora entrou na creche. Foi muito bom a forma que o tempo desenvolveu, porque eu consegui me adaptar certinho a cada coisa. Então, minha aula estava para começar junto com a creche da Aurora. Só que minha aula, nossa, demorou muito para começar. Era para ter começado tipo fevereiro e começou no final de março, se eu não me engano. Então, eu tive quase que 2 meses de adaptação, né, da creche da Aurora para pegar ela mais cedo, porque era a primeira vez dela na creche, em dias que ela ficou muito triste, que não rolou muito. E aí eu tive esse tempo para poder eu mesma me acostumar com a Aurora na creche, porque os primeiros dias, claro, óbvio que foi difícil para mim. Eu acho que coisas de mãe de primeira viagem, talvez não para todas, mas é o que eu vejo muito por aí. A gente sofre por algumas primeiras coisinhas, a gente é muito protetora. Medo, né, na verdade, desse mundo cabuloso, né? Mas enfim, deu tudo certo. E aí a minha rotina estava sendo essa. Aí as minhas aulas começou no final de março. O que eu falei do programa lá foi que, gente, eu não sei nem se eu quero comentar um pouco aqui, sabe? Mas pincelando por cima, eles dão a passagem e alimentação, só que funciona da seguinte forma: depois que completa um mês que você foi, que você vai receber o mês anterior. Então eu recebi mesmo vale transporte no segundo mês que eu tava indo. Não vou lembrar a conta certinho, eu só sei que para uma pessoa que trabalha meio período ficou muito difícil para mim. Aí a primeira coisa já estava aí. Não que fosse um problema, porque eu estava arrancando valores de onde eu não tinha para eu poder estudar isso. E fui, gente, meu curso foi. Ele é feito no Senai. Ai, gente, é muito engraçado estar aqui contando para vocês isso, porque realmente, que depoimento. Começando pelo simples fato de que eu cresci vendo todo mundo falar do Senai. E todo mundo tem o sonho de conseguir um curso no Senai. E eu, não me pergunta por quê. Não me pergunta. Não me faça perguntas. Eu não queria estudar no Senai. Eu não tinha esse sonho pra mim, não. Até porque os cursos que tinha lá na minha época de indo para ensino médio, não tinha nenhum curso que era minha cara. E eu sou, igual eu já falei aqui, acho que eu já comentei aqui, inclusive no vídeo que eu estou falando, acho, lá de trás, que eu amo estudar. Eu sou apaixonada por estudar. Eu gosto. Eu me sinto feliz, sabe, eu fico muito feliz, mas eu gosto de estudar coisas que eu gosto. Então, tipo assim, pensar em entrar em um lugar novo, cheio de pessoas novas, numa sala cheia de pessoas que eu não conhecia, para fazer um curso que eu não me identificava, não era uma coisa muito legal para mim. Então, eu não tinha esse sonho de Senai. Inclusive, eu já disse uma frase que eu paguei língua. A gente é viver pagando língua. Falei que eu nunca ia estudar no Senai. Ai, que não sei o que tem, que eu nunca vou pisar no Senai. Assim como eu disse que não seria mãe. Enfim. Enfim. Ai, é engraçado demais, né, a vida? Foi no Senai. Gente, muito bom. Estrutura do Senai, sem palavras, né? Sem palavras.
E eu comecei a fazer meu curso. Gente, maravilhoso. Um instrutor muito bom, muito bom. Uma paciência para poder explicar as coisas, explicava as coisas de fato bem. Tem problemas com professores que não sabem e também não querem explicar, e nesse caso não tinha nada disso. Estava muito bom, gente. Ai, eu me apaixonei de fato pela profissão e tudo mais. Eu vou. Deixa passando para vocês enquanto eu falo sobre o curso. Olha o helicóptero. Eu tenho certeza que tá dando pra escutar, porque tá muito perto. Cara, esse helicóptero tava muito perto. Nice. Eu vou deixar passando pra vocês um vídeo. Eu vou folhear minha página. Que, gente, eu fiz muita coisa, tá? Acho que foram 3 meses de curso. Foi 3 meses de curso ou 4, eu estou perdida, tá? Mas eu fiz coisa demais. Eu vou deixando passando aí as páginas pra vocês verem o que eu fiz enquanto eu falo com vocês. E tipo assim, eu amei. Eu já tinha, antes de começar o curso, eu tava muito nervosa de entrar numa sala de aula novamente, porque eu sou uma formanda de pandemia, então eu formei no ensino médio em meio àquele caos de pandemia, então eu não sabia mais o que era estar dentro de uma sala de aula, o que me deu um pouco de ansiedade e tal, os problemas que eu tive que resolver internamente. Funcionou, eu amei estar em sala de aula novamente. E eu tava com medo também de chegar lá e ser uma coisa muito difícil. E porque eu estava muito tempo sem estudar e eu ser uma das únicas pessoas da sala que eu ia ficar para trás. Então, eu comecei a estudar antes mesmo de começar o curso sobre o curso. O que design de interiores abrange e tudo mais, matérias que são vistas. Então, eu cheguei sabendo já que, igual eu falei com vocês, que design de interiores não é só mudar uma cor de uma parede, é muito mais, sabe? A gente, design de interiores, ele trabalha, se você está trabalhando para alguém para uma reforma comercial, você tem que saber normas de ergonomia, de segurança, de toda uma coisa que precisa saber para estruturar um projeto legal e que atenda às expectativas do cliente. De cor, tecido, de tudo, né? Do que ele precisa. Então, tipo assim, entrei, era aquilo mesmo que eu tinha estudado e ainda mais, e eu estava entendendo tudo. Eu fiquei tão feliz, gente. Estudar design de interiores foi uma das coisas mais legais que eu fiz nesses últimos anos de estudo. E olha que eu estudo muitos idiomas, mas foi muito legal adentrar esse universo completamente diferente, poder sair de casa novamente depois de muitos anos, tá? Depois de muitos anos, sair, ter essa rotina minha, sabe? Eu chegava lá e eu não era a Giovana esposa e nem a Giovana mãe. Eu amo ser, ok? A gente tem que frisar essas coisas, porque às vezes, né, fica uma interpretação aí errada. Mas eu amo ser a Giovana esposa e a Giovana mãe, mas sem igual da Giovana que pode estudar, gente. Chegar lá, ter esse tempo da manhã totalmente focado no estudo e o tempo para comer, gente. Só quem sabe, só quem sabe de vídeos anteriores de eu falando que é difícil ficar com a criança em casa sozinho o tempo todo vai entender. Porque, querendo ou não, novamente, amo minha criança. Só que existem coisas na nossa rotina que é loucura. Tipo, ainda mais quando ela era mais nova, eu não tinha horário pra comer, horário pra ir no banheiro. Era muito difícil, porque tem um ser humano dependendo de você. Então, nossa, ter esse tempo de novo pra mim foi ouro. Estudar o que eu estudei pra mim foi ouro. Conhecer algumas pessoas nesse curso pra mim foi ouro. Ter a oportunidade de interagir com pessoas novas novamente depois de tanto tempo pra mim foi ouro, porque eu trabalho home office, eu converso com muitas pessoas, mas nada é igual como o pessoal, sabe? Pessoas totalmente diferentes de mim e que a gente teve uma troca muito boa. Tive trabalhos em grupo, tive trabalhos para entregar
Nossa, gente, foi muito bom. E o que eu aprendi? O que eu estou falando no passado? Cortemos para o futuro rapidamente. Saí do curso de design de interiores. Por que eu saí do curso? Calma que para isso falta. Tava aprendendo as coisas, fazendo as coisas, tudo mais. Chegou as provas as primeiras provas, fiquei inclusive ansiosa, porque novamente, formanda de pandemia, então as minhas últimas provas foram todas online, eu não sabia o que que era estar dentro de uma sala e fazer prova. E quem fez prova online entende que eu estou falando de prova online. Gente, loucura demais. E aí eu fiz e eu me saí bem. E nossa, foi muito. Gente, foi muito bom. Foi muito bom pra mim. Foi muito bom pra mim esse tempo. E toda a experiência que eu passei também me ajudou muito a abrir meus olhos para coisas que eu realmente queria fazer. Por quê? Agora eu vou começar a explicar para vocês como que foi essa transição de sair de um curso que eu estava gostando para o que eu estou fazendo agora e o que é meu objetivo agora. Eu amei a área, ela é maravilhosa, maravilhosa. Eu faria sim esse curso até o final e me disporia, me jogaria nesse mundo, só que enquanto você está estudando, você começa a pensar sobre mercado de trabalho, o que que você realmente vai fazer quando você acabar esse curso e como que você vai agir. Isso é uma coisa que você começa a pensar antes e não quando você está próximo, porque isso é se planejar, ainda mais eu que sou mãe. Então eu comecei a adentrar um pouco mais no assunto mercado de trabalho, porque a gente sabe como é que é um curso na prática, que você está aprendendo, uma coisa que você está aprendendo, e quando você vai para a vida real mesmo, atuar nesse mercado de trabalho. E não que seja uma verdade completa, ok? Mas ainda mais aqui na minha cidade, uma cidade interior, uma cidade pequena, trabalhar no mercado de trabalho sendo apenas design de interiores é muito complicado, porque aqui, pelo que eu estudei, pelo que eu fui acompanhando das profissionais deste ramo, que eu não vi e não acompanho, e talvez só porque eu não vi mesmo, às vezes já tem, mas o que eu achei para acompanhar é que não tem profissionais só para design de interiores, tem o quê? Arquitetas que formaram e aí agora o maior trabalho que elas têm é de interiores, mas ainda assim atuam nessa área mais de arquitetura também, porque elas podem. E um design de interiores não pode fazer tudo o que uma arquiteta faz. Uma arquiteta pode fazer o que uma design de interiores faz, mas uma designer não pode fazer o que uma arquiteta faz. Então, não achei nenhuma que fosse só designer. E aí eu já fiquei um pouco mais assim. Será que realmente aqui tem mercado para quem só vai fazer design de interiores? E não me levem a mal. Não é só fazer design de interiores. É uma profissão linda, gente. É uma área linda, é uma área muito incrível e que hoje em dia, ainda mais que a gente trabalha muito com essa onda de marketing e lugares bonitos para se vender e tudo mais, aí, hoje em dia eu acho que design de interiores vai dar um boom, sabe? Porque nem sempre você vai precisar de uma arquiteta para poder reformular a sua loja, a sua casa, um cômodo da sua casa, mas isso no geral. Então eu tive que ver a minha vida ser realista, pé no chão. Eu sou mãe de uma menininha. Estou fazendo um curso técnico para uma área que, se eu for trabalhar, não acho que eu vou ter tantas vagas em escritórios de arquitetura para eu trabalhar como designer dentro desses escritórios, porque eu estou numa cidade pequena. Realmente, uma cidade do interior, uma cidade pequena, as coisas não funcionam tão bem assim. Quem vai ter mais oportunidade? Uma pessoa que se formou em arquitetura e pode trabalhar em design de interiores e vai ser chamada por esses escritórios, esses poucos escritórios que tem. Novamente, isso não tô falando que aqui tem pouco, não. É o que eu consegui achar. Eu não consegui achar tantos, eu não consegui achar essa abundância, ok? Então, se eu estiver errada, é só. Se eu estiver errada nesse sentido, é só
Essa é a minha opinião. É o que eu consegui achar, é o que eu consegui estudar do mercado. Então, quem teria oportunidade para uma vaga dessa seria uma arquiteta que pode, se precisar mexer num projeto que ela está mexendo de interiores, já mexer numa estrutura, numa coisa que um designer não pode, ou um designer de interiores. Então, o caminho seria: estou fazendo design de interiores, o que seria legal? Me graduar em arquitetura para eu ter essa formação completa e essa liberdade completa de mexer com tudo e também dar mais credibilidade para pessoas que vão me contratar. Mas o problema é que eu me apaixonei por design de interiores. Eu até cheguei a estudar um pouquinho sobre o que a arquitetura engloba e o que tem, mas não era uma área para mim. Então eu já tinha um impasse. Se para ser uma profissional melhor ali no design de interiores eu tinha alguns caminhos e esses caminhos não me reconheci nessas áreas, por que eu estou fazendo? Será que eu realmente vou ter trabalho? Será que eu realmente vou ter lugar nesse mercado? Será que eu tenho esse tempo para poder ficar só procurando um lugar nesse mercado? Será que eu quero mesmo? Será que eu vou lutar mesmo por esse espaço? Mãe. E claro que a minha resposta poderia ser sim. Claro que podia ser sim. E não, design de interiores está usando muito hoje em dia. Não, eu vou conseguir. Claro, gente, eu acho que as pessoas que continuaram o curso, por exemplo, acho que elas vão ter oportunidades maravilhosas, mesmo as que não quiserem ir para arquitetura, desde que isso seja uma coisa que essas pessoas realmente querem. E eu comecei a ter uma visão de outras coisas enquanto eu estava pensando, ai, nossa, então para sair de design de interiores e ser uma profissional melhor, eu teria que fazer arquitetura, mas nossa, se fosse para fazer uma faculdade mesmo de graduação, eu ia gostar tanto de fazer letras para depois eu ter um doutorado em linguística, porque, nossa, eu tô gostando tanto de estudar linguística e eu gosto tanto de idioma e eu quero tanto ter tempo para estudar meu coreano de novo e meu italiano de novo. E aí, enquanto eu tava aqui traçando um caminho para o design de interiores, simplesmente os meus assuntos e estudos e coisas que eu estava vendo para o meu futuro estavam indo em outra direção. E aí eu voltei a pensar em um plano que eu tinha lá em 2023, que era de finalmente, gente, usar o meu inglês e fazer o que eu queria, e eu tinha muito medo, muita trava, que era ensinar inglês. E esse curso no Senai me ajudou muito a destravar essas coisas em mim, para que eu tivesse a virada de chave que eu tive este ano. Em 2023, eu treinei em uma escola de inglês para ser professora. Eu amei. Era minha cara, os materiais era minha cara. Porque querendo ou não, a gente tem várias formas de ensinar. A gente tem formas mais descontraídas, a gente tem aquela forma mais séria que te prepara realmente para um teste de proficiência. E era minha cara, gente. Tava tudo dando certo, só que na hora que eu fui para ser professora, né, que eu fui começar a dar aula para essa escola de inglês, ela mudou de cidade. Então ela saiu daqui, foi para uma cidade vizinha e para mim ia ficar muito fora de mão ir para essa cidade. Não seria ir em um horário e voltar em outro, sabe? Trabalhava com horários personalizados, né? Que é o que ajuda muito hoje em dia as pessoas realmente, porque você vai ter um cliente às 7 horas da manhã, mas você também vai ter um cliente às 8 da noite. Então eu ficaria refém desses horários de ir e voltar para uma cidade vizinha. Então, assim, condições também, né? Não ia bater. Então, tive que deixar esse sonho para trás. E aí veio gravidez e tudo mais. E acabou que, como eu não comecei a dar aula, né? Eu treinei, eu observei bastante as aulas, né, da dona dessa escola, inclusive, muito, muito maravilhosa ela. Me ensinou muita coisa.
Mas como eu não consegui ter minha primeira aula ali, o meu medo ali ficou travado de não conseguir ensinar, de não ser boa o suficiente, de vários medos. E aí essa parte do Senai de ter entrado, né, no curso feito lá, foi o que me ajudou demais, gente. Eu tive apresentação na frente de uma é muita gente, de muita gente. Eu vou falar uma multidão, mas vamos falar que assim é uma sala cheia. Me saí bem, eu me senti bem, falei, nossa, eu consegui fazer isso, eu consegui. E, tipo assim, consegui desenvolver bem as coisas, e muitas das coisas que eu aprendi de matéria, de design de interiores e coisas que eu passei lá, me abriram o olho para outras coisas. Eu pensei, eu consigo, eu posso. E aí, nessa dúvida gigantesca de o que eu faço, se eu termino o curso e tudo mais, continuei estudando os materiais que eu ia adquirir para eu poder montar as minhas aulas particulares. Eu tenho, gente, não vai estar aqui, não vai estar aqui, mas eu tenho um caderno que eu estava levando comigo só para poder, tipo assim, o que eu preciso para começar a fazer isso. E como que eu faço, e comecei a fazer o quê? Estudar. Estudei como é que são as precificações, como que são as aulas online, o melhor veículo para se fazer videochamadas para aula online, os preços dos materiais que eu estava estudando esse tempo todo, como que estava, para eu me planejar, para quando que eu ia conseguir comprar. E aí eu estava olhando isso tudo, e aí ficou muito claro que eu estava indo para o lugar fazer uma coisa totalmente diferente e me planejando para outra. Então, tipo assim, eu estava perdendo, assim, eu sei que tem opiniões diferentes e tudo mais, eu pensei muito também, mas acaba que eu tava perdendo tempo com uma coisa que eu já poderia começar a fazer para terminar outra que eu não sei se eu vou usar uma vez na vida. Não vou falar que, nossa, nunca vou voltar a estudar design de interiores e eu nunca vou ser uma profissional deste ramo, porque futuro a Deus pertence. Mas agora, neste momento, foi juntando uma coisa com a outra e o resultado foi esse. O melhor que eu poderia fazer em vários aspectos, tá? De coisas que estavam acontecendo na minha vida. Não foi uma decisão só de, ai, vou desistir porque esse daqui eu faço agora. Foram acontecendo várias coisas ao mesmo tempo e eu falei, não, realmente, eu preciso sentar e tomar uma decisão. E perto de tomar essa decisão, o meu marido foi lá e comprou o material para mim, de surpresa. Então, na hora que eu vi o material, sabe, ali o que eu ia montar minhas aulas em cima dele, e que era a minha cara, é o meu jeito de ensinar, esse jeito, tipo, sem muita pressão, eu acho, né, vindo agora um pouquinho para esse parêntese de Giovana, professora, é muito a forma que eu me ensino, os idiomas que eu aprendo, essas outras áreas de que eu vou estudando. Então, eu tenho um padrão de como eu me ensino e eu tenho uma ideia de como passar isso para alguém, para essa pessoa também conseguir aprender dessa maneira, que é uma maneira que, tipo assim, eu não vou me pressionar e vou falar, você tem que ter uma prova de 23 questões, de textos enormes com palavras acadêmicas, não, sabe? Ainda mais para idioma é uma coisa tão... Ai, gente, eu sou suspeita para falar, porque línguas é realmente uma paixão minha na minha vida. Então, para você aprender uma coisa dessa, tem que ser leve, tem que ser divertido, não precisa ser um bicho de 7 cabeças, sabe? Acho que sim, para testes de proficiência, se você está querendo tirar uma prova mais séria do seu inglês, temos formas de mais seriedade, mas para você destravar ali o seu inglês, destravar vocabulário, aprender a começar a falar, saber
escutar uma música e entender o que tá falando. Um filme ou uma série que você tava doido pra ver e não tem dublado, e você não vai ver essa série porque você não consegue escutar ao menos em inglês. Você vai viajar e você fica refém do seu telefone, pegar uma internet boa para poder traduzir tudo que você precisar. Você ir no banheiro, você fazer seu check-in no hotel, você pedir um trem no restaurante, ler um menu. Então, assim, acho que por mais que tenha os testes de proficiência que maravilhoso você ter. Acho que também tem as formas de aprender inglês de forma leve, até mesmo para se preparar para fazer um teste desse. E aí eu peguei o quê? A minha forma de ensinar e fiz os meus planos de aula com esse material. E desde o primeiro momento que eu tive esse material, eu tive alunos. E agora eu tenho alunos, inclusive tenho vagas de aula comigo. Ofereço uma aula experimental, tá? Pra você ver como é que funciona, como é que é o meu método de ensino. E, modéstia à parte, as minhas alunas estão gostando. É muito louco a satisfação realmente que é. Porque em 3 aulas, a evolução do inglês, da pronúncia, do entendimento, de entender o que está escrito, do que está pedindo a pergunta. Gente, eu nasci para isso realmente. Se Deus quiser, amém. Eu estou muito feliz e é isso. Agora eu sou uma teacher e eu estou amando, gente. Já era um projeto meu trazer aqui para o YouTube, para o meu Instagram, mais coisas de idioma. Eu acho que eu até cheguei a comentar naquele vídeo, eu amo, né? Referência do outro vídeo que eu sentei e falei pra caramba também. Que era trazer alguns vídeos aqui em inglês e tudo mais. E esses planos realmente vão sair do papel. Tem alguns conteúdos para gravar lá pro Instagram já. E aqui pro YouTube eu também quero trazer dicas, bastante coisas para vocês terem também de forma gratuita algumas coisas importantes de idioma, porque o meu intuito é ajudar, é isto, eu quero te ajudar. As aulas comigo vão ser boas para pronunciação, eu te acompanhar no que você precisa, porque às vezes a gente não sabe o que a gente precisa num idioma. Aí a gente precisa de alguém vendo para identificar e te ajudar nisso. Então, gente, eu estou tão feliz de estar aqui contando para vocês e de ter conseguido. Para mim é uma vitória tão grande, gente. É um sonho antigo mesmo. É uma coisa que eu achei que eu não era boa o suficiente e, assim, eu estou amando o que eu estou fazendo, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu gosto do que eu estou fazendo, sabe? Então, é uma vitória. Eu estou louca pra mostrar essa rotina pra vocês. Vai ser aquela rotina de casa mesmo. Igual eu falei, eu fiquei triste, tá? De eu não ter conseguido gravar a loucura que tava, que era acordar muito cedo pra deixar a Aurora na creche. Eu tinha 10 minutos, que era o mínimo, tá? 10 minutos pra correr da creche da Aurora até o ponto de ônibus mais próximo pra eu pegar ônibus, pra eu poder ir estudar. E a maioria das vezes esse ônibus atrasava e eu tinha que ir de outras formas, porque lá tinha horário pra entrar. E aí, se você chegava um pouquinho atrasado, você não entrava. Então, gente, foi uma loucura, tá? Foi uma loucura, mas eu amo trabalhar em casa. Eu amo a oportunidade que eu tô tendo de ter alunos já e poder fazer os meus planos de aula em casa. E depois eu quero mostrar pra vocês. Eu tô aqui sentada na sala, tô na minha sala, e eu quero mostrar pra vocês as mudanças que aconteceram aqui, porque nesse meio tempo eu tive a oportunidade. Deus é muito bom, gente. Nada disso teria acontecido, escutem. Nada disso teria acontecido se não fosse Deus, ok? Nada. Não é minha decisão, não é sorte, nada disso. Vocês olharem pra mim e olharem pra minha vida e olharem o que está acontecendo, isso é aqui, ó. O meu pai. O meu pai. Gente,
consegui os meus alunos. E os primeiros alunos que eu consegui dar um boost em coisas que eu precisava. A minha primeira aula no online foi com a minha mãe. E meu notebook, gente, que vocês já viram, que eu trabalho em casa, no notebook. Gente, não aguentou. Não aguentou. Era tipo assim, 2 horas de aula, porque 1h30 foi com o notebook travando. Então, Deus abençoou uma pessoa muito querida, um amigo meu e do Daylon, muito querido, um enviado de Deus realmente. E a gente conseguiu comprar dele um computador muito bom, que está me atendendo horrores. E aí, junto a isso, eu consegui investir em um fone para dar aula, numa câmera, que é boa, ok, muito boa para dar aula. Então, tipo assim, gente, eu tô olhando para um sonho aqui. Eu tô na frente do meu computador com coisas, com aparelhos que eu pude investir para dar essas aulas, e essas aulas estão fluindo. Então, assim, gente, que loucura, que loucura. Então, na minha parte profissional é isso. Um resumo enorme, né? Maior parte do vídeo falando disso. Eu consegui ir para a área que eu sempre quis e tá dando certo. E em nome do Senhor Jesus Cristo vai dar mais certo ainda. Eu tenho muitos projetos para tirar do papel, de formas de ajudar vocês aqui, por aqui também com inglês. E quem sabe num futuro não tão distante, eu não sei, né, quanto tempo isso demora, mas eu consigo ajudar também nas outras línguas que eu aprendo, porque o meu objetivo é esse, é trabalhar com os idiomas, que realmente é uma coisa que eu gosto, eu estou feliz com isso. Então é isso, essa é a minha parte profissional. E o restante, gente, maravilhas, a Aurora está... Gente, essa idade de 2 anos, confesso que eu tava um pouquinho mais com medo. Porque a gente tem, né, rotulado os 2 anos como Terrible 2, que é uma adolescência dos bebês. Eu confesso que eu tava esperando coisas piores, sabe? Comportamentos piores e coisa, sabe? Mais dificuldade, mas graças a Deus, o que tem de difícil a gente consegue ajudar ela. Ela é uma criança que escuta bastante a gente, ela é uma criança muito esperta. E mais sobre a creche eu vou falar em outro vídeo, igual eu falei, porque realmente, gente, quero muito falar sobre sono. Gente, lembra que a Aurora não dormia a noite toda? E que eu comecei nesse YouTube não dormindo, eu não dormia de noite? Gente, ela dorme sozinha, se é que posso contar isso. Se é que posso contar isso, né? Porque a gente conta e regride as coisas, mas vou estar contando, eu preciso levar as boas novas. Então, da creche dela, eu vou trazer em outro vídeo. Estaremos de volta com os nossos vlogs de rotina. Gente, da última vez que eu gravei pra vocês, eu tinha mostrado que eu tenho um forno. Agora eu faço bolo, eu faço lasanha, agora eu estou cozinheira, tá? Não tanto igual o dele, que ele continua sendo meu Masterchef. Mas estou me aventurando. Inclusive, eu tenho que fazer uma receita de bolo. E aí eu vou aproveitar e vou gravar para vocês. Ai, que eu tô chique, tá? E é isso, gente. Não me lembro, não me recordo agora de mais alguma coisa. Acho que eu só esqueci de comentar mesmo sobre o que aconteceu, né? De que eu não consegui fazer as coisas. Meu telefone, eu lembro que eu tava falando com vocês, já tinha muito tempo, de que... Tô olhando pra cá porque eu tô abrindo algumas coisas já, tá? Pra eu começar a trabalhar. Tem que me despedir de vocês pra eu começar a trabalhar. Eu lembro que eu tinha falado já, né? Sobre
a memória cheia dele. Gente, tava impossível gravar e editar e conseguir salvar. Então foi caindo, sabe, as minhas opções. Eu conseguia gravar, conseguia editar, mas não conseguia salvar. Aí depois eu não conseguia nem editar. E depois eu não conseguia nem gravar. E aí chegou ao ponto que eu não conseguia gravar um vídeo de 1 minuto. Então eu fiquei totalmente sem conseguir realmente gravar. E tive que esperar. Agora, graças a Deus, novamente, com esses investimentos que eu estou fazendo para as minhas aulas e por anjos que Deus coloca na minha vida, gente, Deus é muito bom, tá? Meu Senhor, Deus é bom até demais, porque eu não mereço. Eu não mereço, não. Consegui trocar de telefone. É chocante pra mim, tá? Muito chocante. E agora estou de volta. Inclusive, equipada. Quero muito saber se o áudio está saindo bom. Acho que os vídeos que eu for fazer aqui para trazer o áudio bom e a qualidade boa, eu acho que eu sempre vou estar com o microfone. Eu estou gravando no teste total, então se não tiver posicionado bem aqui, tava aqui também, né? Me perdoem, tá? É só o primeiro vídeo, depois quando eu for editar, eu vejo, mas eu espero que esteja saindo tudo de bom. E é isso, gente. Estou louca para gravar a nossa rotina. E aí, gravando a minha rotina de agora, eu vou atualizando outros detalhes que eu não quero falar agora, mas ao longo que eu for gravando novamente, eu vou dando detalhe e vocês vão começar uma nova rotina comigo, querendo ou não. Tenho planos de começar a academia ainda este final de ano, tá? Não tem essa de, eu vou deixar para ano que vem, porque no começo do ano a gente tira metas da lista. Nananina. Inclusive, você, calma aí que agora ela é professora. Você tem aí na sua lista de desejo aprender inglês e tá deixando pro ano que vem, menino, só comece. Me chame, gente. Eu ofereço aula experimental. Eu já falei isso? I don't know. Mas eu ofereço aula experimental para você ver como é que funciona na prática, ok? E é isto. Giovana, então você saiu do curso, você não vai estudar mais? De jeito nenhum, ok? Estou olhando outra área para estudar, que é uma área que eu realmente queria, porque está doido, gente, eu realmente gosto, estou falando isso aqui, não é de encheção de saco, não é mentira, não é nada disso, não. Eu realmente sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu me sinto completa, não sei. Gente, até onde eu puder estudar, irei estudar, tá? Então, eu vou começar a estudar outra coisa, mas eu acho que isso vai ficar pro ano que vem, porque esse final de ano, querendo ou não, eu tô estruturando uma rotina completamente nova, porque eu estou encaixando os horários da minha aula com o meu home office para eu ficar com uma rotina ok. Eu acho importante, desde o início, a gente já ter esse limite de rotina e horários. É importante. Então, esse final de ano eu estou só na organização dessas coisas. Então, ano que vem, começarei a estudar. E uma coisa para esse ano que eu não posso deixar é o exercício físico, que eu acho que, tipo assim, é uma coisa que me falta no momento. Por mais que eu faça uma bela de uma caminhada buscando a minha filha. Eu gosto, inclusive, da caminhada. Tem alguns dias que não, tá? Vou admitir aqui pra vocês. Mas, no geral, muito bom. Me fez muito bem. É isso, pessoal. Vou finalizar aqui com vocês. Eu preciso trabalhar.
Mas é isso, gente. Estou muito feliz. Eu tô realmente muito feliz, gente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Estou muito feliz de ter voltado, de ter contado um pouquinho pra vocês. Acho que um vídeo assim pra volta é muito importante pra vocês entenderem o que aconteceu, meus motivos, um pouco da minha história também, querendo ou não. Aqui eu nunca falei sobre este meu passado com o inglês, né? De quase ser uma professora, digo eu, né? Porque de aprender idiomas vocês sabem. Mas vocês não sabiam desta minha vontade, talvez, né? E é isso. Eu amei compartilhar com vocês. Eu amei estar aqui de volta. Eu estou assim. Já falei que eu tô feliz? Será? Estou muito feliz. E é isso, gente. Eu peço que vocês deixem no comentário coisas. Se eu fiz uma pergunta no vídeo, me responde. Ou bota emoji. Eu sei que tem pessoas que não gostam de escrever frases, porque comentar às vezes é muito difícil, às vezes requer muito de nós, mas é uma coisa de graça, gente, que me ajuda demais. E o YouTube agora vai me colocar num castigo, porque eu fiquei meses sem postar. Então ele não vai facilitar pra mim. Então, veja se você ainda está inscrito, por favor. 2, deixa um like, coloca um like aí pra mim, pra ajudar este vídeo a voltar aí, ó, pra tela inicial do pessoal e um jeito de me apoiar aqui, ok? E deixa um comentário pra mim, se for possível. Eu não gosto de escrever frase. Deixa emojis aí, me deixa seu emoji favorito, uma sequência de 3 emojis, seu favorito. Será que tem como? Será que eu tô pedindo muito? E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bye!